O Oeste com Elas recebe agora a doutora Valquíria Durães. Ela é advogada de Cleiton Nunes, um dos condenados pelos supostos atos de tentativas de golpe de 8 de janeiro. Doutora, bom dia, obrigada por nos atender. Bem-vinda aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar com mulheres lindas e compreensivas. Imagina, valeu pelas palavras também. A gente sente muito pelas condições de muitos desses presos injustiçados, né, que vêm vivendo grandes dificuldades. Já já você conta o caso específico de Cleiton com relação à saúde, as condições em que ele se encontra, mas para localizar o nosso público a princípio, por quais crimes Cleiton foi acusado e qual a condenação que lhe foi imposta? O Cleiton foi condenado a todos os crimes mais graves, né? Todos, golpe, todos. Ele foi e a pena dele é 16 anos, 6 meses e 15 dias. Ele pegou uma das maiores penas. Marina? Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu até hoje, por acaso, me convidaram para fazer um vídeo, né? Alguns influenciadores se organizaram exatamente contando a história do Cleiton para tentar sensibilizar, né, Alexandre de Moraes, dado que essa semana vai ser uma semana definitiva, né, decisiva aí na situação do Cleiton. Nós aqui na Oeste fizemos um documentário, né? Eu produzi e entrevistei diversas das vítimas e seus familiares do 8 de janeiro, então as histórias são muito chocantes. E claro que o que me trouxe maior comoção foi o caso, sem dúvida, do Clezão, né? O falecimento do Clezão. Ouvi a família, eu nunca vou esquecer que a Luísa trouxe que eles prepararam umas camisetas de boas-vindas quando saiu a decisão da PGR, para que ele pudesse ir para casa, né, ter então a prisão domiciliar, e acabou que eles não conseguiram, né, infelizmente, ficou ali engavetado, e eles acabaram usando essas camisetas no enterro do Clezão. Então, seria importante que você contasse toda a questão de saúde do Cleiton, né, para que nós possamos nos mobilizar e garantir que não existirá um segundo Clezão. Todas as vezes que eu vou falar do Cleiton, eu sempre me emociono, porque o Cleiton, ele não é só o meu assistido, ele é meu amigo, ele é amigo de infância dos meus irmãos, né? Ele mora em Planaltina, onde a minha família mora, aqui em Brasília. E o Cleiton, ele já é acometido de psoríase desde a infância. E sempre tomou uma medicação. Ele foi preso mesmo, juntando laudos no início. O Cleiton, para que as pessoas entendam, o Cleiton foi preso dia 8 de janeiro. Mas ele nunca mais saiu da Papuda. Ele nunca conseguiu um benefício para poder sair da Papuda. E o Cleiton, ano passado, ele teve um período que foi bem grave, porque ele não estava tomando a vacina. Ele toma uma injeção que é caríssima, né, que é fornecida pela farmácia de alto custo. E ele não estava tomando essa vacina. Ele ficou tomado de feridas. Gente, o Cleiton sangrava. Ele ficou da cabeça aos pés cheio de ferida. Levamos ele ao hospital, foi pedido para que ele fosse conduzido ao hospital, onde ele fazia o tratamento. A médica deu um laudo dizendo que se ele não fosse para casa, ele morreria de doença, ele morreria de uma infecção generalizada. Eu levei esse laudo ao conhecimento do Gonê, ao conhecimento do ministro. Eles pediram um laudo do IML aqui em Brasília. O Cleiton foi conduzido ao IML aqui em Brasília, no qual ele teve uma consulta com o médico, que não demorou 5 minutos. O médico só pediu para ele baixar a calça e levantar a camiseta. O médico não tocou nele. O médico não pediu o prontuário dele. O médico não perguntou nada. O médico só colocou no laudo que aquilo ali era normal, que ele poderia conviver daquele jeito lá no presídio. E assim o ministro me negou o meu pedido e negou a domiciliar do Cleiton. De lá para cá, até o dia de hoje, o Cleiton foi na consulta uma única vez. E nesse período eu reiterei várias vezes o pedido da domiciliar. E ele começou a tomar essa injeção, que é tirada na farmácia de alto custo. No começo de janeiro, né, o dia 6 de janeiro era para o Cleiton ter tomado a 4ª dose. Eu fui visitar o Cleiton e ele falou: doutor, eu não tomei
a injeção. Passou uma semana, fui visitar o Cleiton, ele falou, doutora, eu não tomei injeção, e as feridas já começaram a retornar. Aí foi quando eu comecei a visitar o presídio, começar a cobrar por que ele não tinha tomado a injeção. Dia 3 de fevereiro, eu fui pessoalmente ao presídio, já um pouco alterada, que eu fiz um vídeo chorando, porque é desesperador, é desesperador. Você se sente impotente, porque não é uma prisão, vamos dizer, não é um crime, ele não está sendo julgado pelo crime, que não cometeu crime nenhum, é uma vingança, é algo político. Então, muitos advogados que não têm conhecimento, ou muitas pessoas que não têm conhecimento, às vezes fica, mas por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? As pessoas não conseguem entender que tudo já foi feito. Eu fiz tudo que eu podia ter feito, e o Alexandre de Moraes não deu a domiciliar para ele. Pedi mais uma vez, conversei, quando foi dia 3, eu fui de novo ao presídio e eles aplicaram a injeção, que já estava há muitos dias no presídio. No meu pedido que eu fiz diante do ministro, o ministro pediu para que o Cleiton, para vocês terem ideia, o Cleiton sofre de uma doença grave, onde ele toma um remédio que é um imunossupressor, então ele tem que estar num lugar limpo, ele não pode estar num lugar contaminado, ele tem que ter uma alimentação boa. O Cleiton está numa cela com 18 pessoas, ele é o 19º. O Cleiton dorme no banheiro, no chão do banheiro. Na cela que o Cleiton está, tem pessoas com HIV, tem pessoas fazendo tratamento contra a tuberculose e outras doenças infecto-contagiosas. Eu levei tudo isso ao conhecimento do ministro, e o ministro pediu o presídio para que eles falassem sobre o que eu estava acusando. O presídio respondeu na sexta-feira, falando que eles não têm como administrar o local que ele dorme dentro da cela. Confirmou que, de fato, tem pessoa com HIV e pessoas com outras doenças dentro da cela, mas, pasmem, o pior ainda está por vir. Eles colocaram no documento que eles apresentam para o ministro que eles não têm conhecimento do tratamento do Cleiton com essa injeção. Aí eu falo para você, é a 4ª dose que ele toma e o presídio assume que não tem conhecimento de uma injeção que eles aplicam todos os meses no Cleiton. Todos os meses não, ela é aplicada de 12 em 12 semanas. E eles falaram que eles não tinham conhecimento formalmente desse tratamento. Aí eu te pergunto, como que eles aplicaram essas 4 doses no Cleiton? Sabe? Então, assim, eles demonstram que eles não têm um pingo de cuidado com ele. Até mesmo porque, para tomar essa vacina, antes de aplicada, ele tem que fazer teste de sangue, ele tem que fazer um raio-x do pulmão, ele tem que estar com a saúde em dia para poder tomar essa injeção. E essa injeção ela não pode ser tomada junto com nenhuma outra vacina. E no dia 3 de fevereiro, eles aplicaram 3 vacinas no Cleiton junto com essa medicação. Então, o Cleiton está correndo risco de morrer dentro do presídio a qualquer momento, não só pela negligência do Estado, mas também pela falta de tratamento do presídio. Eles não estão dando o devido tratamento para o Cleiton. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Realmente é revoltante essa situação do Cleiton, né? Infelizmente, parece que estamos caminhando para um segundo Clesão, se nada for feito. E pensando nisso, doutora, qual é a expectativa da senhora e da defesa com relação aos recursos, ao encaminhamento para prisão domiciliar ou até mesmo em relação à revisão da dosimetria da pena do Cleiton? Olha, eu acho que é até estranho uma advogada falar isso, mas eu agora não estou falando como advogada, eu estou falando como uma brasileira, eu estou falando como uma pessoa de bem. Eu só entreguei nas mãos de Deus, eu não vejo saída. Não vejo saída juridicamente falando. Eu não... Só Deus, é como eu falei no vídeo. É só Deus para trazer o meu amigo aqui para fora e tantos outros patriotas que estão presos. Porque eles brincam com a cara da gente. Eles são maus. A gente vê o caso do Banco Master. O cara tem como provar que roubou milhões. Que isso sim é um golpe contra o nosso povo. E ele está aí, de tornozeleira, o estuprador está de tornozeleira, mas não, ele quer mostrar para nós
que os nossos patriotas vão continuar presos. É como se ele quisesse o tempo inteiro falar, olha, não vão para as ruas, não se manifestem, porque ainda tem gente presa lá, e você pode ir para o lugar dele. Então, a minha resposta para a sua pergunta não é uma resposta jurídica. É a resposta de uma mãe, de uma amiga, de uma mulher de bem, que hoje a minha fé só está em Deus, só nele. Doutora, é muito emocionante mesmo e eu fico revoltada, porque você vê que são pessoas simples, que não fizeram absolutamente nada contra o país. E aí você vê o cara do Banco Master, que criou um banco para fraudar as instituições, inclusive públicas, saiu da cadeia. Né? A gente vê assassinos, traficantes, gente que esconde traficante em casa, né? Mas no caso dele é uma loucura, eu sinto muito. Eu gostaria que você contasse um pouco da história dele, né? Eu vi aí que ele tem, não sei se ele tem filho com uma criança, né? Se você puder nos contar um pouco sobre o Clayton. O Clayton é um barbeiro de 42 anos, pai da Giovana e da Clarice, um homem de bem. Ele já tem uma mãe bem, com uma certa idade, que também é quem está cuidando também das filhas dele. Inclusive hoje, à tarde, eu irei visitar as filhas do Clayton para levar o material da escola, para levar a cesta básica. Sexta-feira eu falei com o Clayton, né, para poder... Foi nesse dia, na sexta, que ele me contou, doutora, eles me aplicaram a injeção e mais 3 vacinas. E eu falei para ele, Clayton, eu vou visitar suas filhas na segunda-feira. Aí ele começou a chorar. Eu falei, você tá chorando por quê, Clayton? Aí ele brincando falou, não, doutora, eu não tô chorando, foi um cisco que caiu no meu olho. Eu falei, não, você não precisa ter vergonha de chorar para mim. E nós dois ficamos ali por uns 15 minutos chorando. E ele falando para mim, doutor, eu quero tanto ir para casa. Eu quero tanto ver minhas filhas, eu não fiz nada. Sabe? Eu acho que é muito doloroso. Igual ele fala, doutor, eu tô numa cela onde tem assassinos, traficantes, tem todo tipo de gente. E às vezes eu fico deitada ali no chão do banheiro pensando, meu Deus, eu nunca fui numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Eu nunca me envolvi em nada. Eu estou preso aqui há mais de 3 anos por lutar, sabe, pelo meu país. E isso nos causa um desespero muito, muito, muito grande. Porque eu não quero. Eu falei para ele, meu amigo, eu vou fazer de tudo para tirar você daqui. E o pedido dele é, por favor, me devolva para minhas filhas com vida, porque eu quero ver minhas filhas crescendo. Isso é muito triste, muito, muito, muito. Doutora, sentimos todos com a senhora. Será que a senhora poderia explicar um pouco para a gente o que está a ser decidido essa semana, né? Porque teve um pedido aí para Alexandre de Moraes, ele deu um prazo, né, para que então o presídio dissesse quais as condições, se tem condições de atender ou não o Clayton, porque já ficou provado que não tem nenhuma condição de atender. E também nós chamamos essa entrevista exatamente para tentar a mesma coisa, né? Estamos tentando ao máximo sensibilizar as pessoas, né? Fazer com que esse caso apareça para tentar ajudar de alguma maneira, quem sabe, a sensibilizar o ministro para que ele possa ter uma prisão domiciliar. Então, se você puder nos explicar o que pode acontecer essa semana e, além disso, a questão também da dosimetria, porque a oposição colocou isso como uma prioridade, né? Agora, na volta do recesso parlamentar. Então, também
isso é urgente, né? Porque não sei se no caso dele, mas provavelmente ele teria, como outros presos, né? Então, uma possibilidade de ir para a prisão domiciliar, dado todo o prazo, né, que eles já cumpriram. Então, se você puder falar um pouco dessa esperança e do que nós, como sociedade civil, podemos fazer para ajudar em relação a isso e pressionar, né, quem pode ajudar. Em relação aos pedidos, eu pedi a prisão domiciliar humanitária. Então, essa semana é isso que será julgado. Porém, o presídio ele já respondeu. Na sexta-feira, ele já juntou o relatório. E nesse relatório, ele sustenta as mesmas, vamos dizer, argumentos dos pedidos anteriores. Eles falam que tem condições de cuidar, eles falam que lá dentro tem médicos, que ele está sendo bem assistido. Só que, ao mesmo tempo que o relatório diz isso, o relatório é contraditório ao ponto de dizer que eles não sabiam de um tratamento tão importante que o Cleito deveria estar fazendo de forma, como que eu vou dizer, de forma continuada. Porque a partir do momento que eles não têm conhecimento que o Cleito toma essa medicação que é caríssima, eles não sabem quais são os procedimentos que são para que ele tome essa medicação. Porque existe todo um protocolo antes dele tomar essa vacina, como existe um protocolo depois que ele toma essa vacina. E, no entanto, se eles não sabiam que ele estava tomando essa medicação, esse protocolo não estava sendo seguido. Em relação à dosimetria, o Cleito já deveria ter progredido de regime dia 13 de agosto do ano passado. Então, o Cleito já deveria estar no semiaberto e ele não está. Então, quando fala da dosimetria, eu não sei se de fato ela vai beneficiar os patriotas, porque muitos patriotas já têm esse direito, mas é sempre negado, é sempre indeferido para o ministro o cumprimento desse direito. Então, é como eu disse antes, é muito barulho com pouquíssimo ou nenhum resultado. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.